Olá, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 162 da prova do Enem 2019, PPL. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 162 envolve conceitos de geometria espacial e também o conhecimento um pouquinho de princípio de Arquimedes. A gente vai usar esse princípio lá da física aqui um pouquinho só. Então fica comigo até o final que vai valer a pena, essa resolução vai ser bem legal e não esquece de deixar o joinha aí também. Vamos lá, ó. Para decorar a sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas dimensões internas são essas aqui. Então já vamos parar por aqui e desenhar esse nosso vaso, né? Que é no formato de um paralelepípedo retangular, que é o paralelepípedo reto retângulo que a gente conhece, né? A caixa de sapato, que nem eu sempre uso esse aqui para mostrar para vocês. Vai ser nesse formato. Então esse aqui é o nosso vaso e eu já coloquei as 3 dimensões indicadas. Em seguida, foi até uma floricultura, então ele comprou o vaso, depois foi até a floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma delas. Anotei aqui, temos que nos ligar, né, que é o volume de cada pedrinha, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. Então essas pedrinhas elas são pesadas o suficiente para quando colocarmos dentro da água, elas afundam por completo, não ficam boiando metade para dentro, metade para fora. Então isso aí é importante também. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após isso, as pedrinhas colocadas. Então a gente já tem aqui informação super importante para a nossa resolução. Então vamos parar por aqui, ó, e vamos fazer o que está escrito. Vamos encher o nosso vaso com metade de água. Galera, quando a gente coloca a água dentro do vaso aqui, a gente não consegue escolher que nós vamos colocar a água somente aqui na metade da largura ou na metade do comprimento. Não, a água vai entrar e ela vai se espalhar. Mas a gente consegue definir qual a altura que nós iremos colocar de água. Então, como a gente quer metade do volume disso aqui preenchido com água, a gente vai colocar metade da altura. Então, vou colocar mais ou menos aqui assim, ó, de olho. Então, vou preencher de água até aqui. Que altura é essa que eu preenchi de água, galera? Se é metade do volume, tem que ser metade da altura, metade de 60 é 30. Beleza, então estamos nesse momento aqui, ó. E depois que nós preenchemos com metade de água, ele diz o seguinte, ó. Após as pedrinhas colocadas, então nós enchemos de água, daí começamos a colocar as pedrinhas. Galera, quando a gente estuda lá o princípio de Arquimedes, que é o princípio do empuxo, lá na física, a gente sabe que quando um corpo fica totalmente submerso na água, ele desloca a água exatamente o seu volume. Então quer dizer, cada pedrinha que a gente vai colocando aqui dentro do vaso vai começar a subir o nível de água. E quanto que sobe? Vai subir exatamente 100 centímetros cúbicos para cada pedrinha que eu colocar. Então no final das contas eu vou começar a colocar pedrinha, e quando é que eu vou parar de colocar pedrinha? Quando eu atingir, ó, 10 centímetros do topo do vaso. A água vai subindo, quando ela estiver aqui, eu paro de colocar pedrinhas. E esse comprimento aqui é 10 centímetros, né? Então, beleza, eu vou preencher só até aqui. Galera, se eu preenchi até aqui, qual foi a altura que eu cheguei com a água? Então, a gente tem que pensar, ó, se fosse a altura total, seria 60 centímetros. Mas nós deixamos uma lazeira de 10, então é 60 menos 10... 50 centímetros. E essa diferença aqui, ó, galera, essa diferença de volume aqui não foi a água que eu adicionei. Lembra lá? A gente só colocou a água até esse ponto e depois começou a colocar as pedras. Então foram as pedras as responsáveis por essa subida aqui. E essa parte da água aqui, ó, que foi deslocada, nós chamamos de volume deslocado. Esse é o nome utilizado lá na física para essa parte de água aqui, que subiu depois de ter colocado as pedrinhas. E a gente sabe que, como as pedrinhas afundaram completamente, esse volume deslocado aqui é exatamente o volume de pedrinhas que a gente adicionou aqui dentro.
Então, o nosso objetivo não é encontrar a quantidade de pedrinhas, olha só. Ele vai falar aqui, ó, a pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente, que é fazer toda essa jogada aqui. Então, nas condições apresentadas, qual a quantidade de pedrinhas compradas? Que foi a quantidade mínima. A gente não vai comprar excesso de pedra para deixar guardado, não. A gente só vai comprar as pedrinhas que nós vamos colocar aqui dentro. Então, se nós soubermos esse volume deslocado, que foi deslocado pelas pedrinhas, a gente vai saber o volume de pedrinhas que foi colocado dentro do vaso. Então, coloquei aqui para quem for tirar o print no final da resolução. Então, vamos achar esse volume deslocado aqui. Que sólido é esse que a gente pode calcular o volume? Galera, aqui também é um paralelepípedo reto retângulo, só que é um paralelepípedo menorzinho. A base desse paralelepípedo vai ser igual à base do vaso. E a altura do paralelepípedo vai ser essa daqui. Então, para calcular o volume, a gente vai fazer a área da base vezes a altura. Vamos lá, ó. Quanto é que é a área da base desse cara? A base é um retângulo, então eu faço, ó, 35 vezes 40. Vezes agora essa altura aqui, que vale quanto, pessoal, essa alturinha do volume deslocado? Se daqui até aqui é 50 centímetros e daqui até aqui é 30, 50 menos 30 é 20 centímetros. Então coloco 20 aqui, agora eu calculo esse volume deslocado. Galera, a gente tem que efetuar essas continhas. Mas tem maneiras mais fáceis, né, mais rápidas. A gente pode alterar a ordem da multiplicação e dá na mesma. Então eu vou multiplicar primeiro 35 vezes 20. Por quê? Porque 35 vezes 2 dá 70. Então 35 vezes 20 dá 700. E agora 700 vezes 40, eu faço 7 vezes 4, que dá 28. E agora eu boto os zeros que eu ignorei. Eu ignorei 3 zeros. Então o volume de água deslocada vai dar 28.000 centímetros cúbicos. Agora eu quero saber a quantidade de pedrinhas que eu adicionei. Basta pegar o 28.000, que é o volume total de pedrinhas que foi adicionado, e eu divido por 100, que é o volume de cada pedrinha. Daí eu vou descobrir a quantidade de pedrinhas que eu coloquei lá dentro, que dá 280. 280 pedrinhas foram adicionadas, gabarito letra bravo. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!